Microbiologia, aula 4. Venha para o mundo incrível da biologia do mundo pequeno. Microbiologia. Estudo de patologias bacterianas, viróticas, protistas, verminoses e outras, tá? Basicamente bacteriana, né? E fúngica, normalmente bactérias e fungos. E claro, protozoários. Essa é a grande área de atuação. E também na área de DNA, de biotecnologia, né? A microbiologia, ela é muito ampla. Bom, pessoal, quero que vocês também tenham um amor a essa área. Para quem já cultua essa área, quem já trabalha nessa área, quem já estuda essa área e para quem vai estudar, eu estou aqui para motivá-los. Vamos entrar no mundo incrível das bactérias hoje, na aula de hoje. Bactérias. Tadam. As bactérias incríveis. Com Rodrigo Everhart. Bom, é isso que vocês vão ver hoje. As bactérias impressionantes. Tá? As bactérias são seres microscópicos que realmente são incríveis, tanto para o bem como para o mal. Vamos lá. Bom, pessoal, nesta videoaula de hoje, veremos os arranjos das bactérias do tipo Coccus. Falem comigo, Coccus, não é cocos não, tá? Coccus. Coccus quer dizer bola, esférica, tá? Então, são bactériazinhas em forma de esfera. Tudo bem? Então, vamos lá. Plano de divisão, se você pegar aqui duas bactérias Coccus, você tem Diplococcus. É ou não é? Di em grego quer dizer dois. Coccus, a gente acabou de ver esferas. Então tem duas esferinhas e um plano de divisão. Streptococcus, tá? Em forma de fila. Então, strepto, tá? Em forma de fila. Tudo bem? Isso é muito importante. Streptococcus, causadores de muitas patologias, dor de garganta, etc, etc. Tetrades ou tétrades, formam 1, 2, 3, 4 células bacterianas, né? 1, 2, 3, 4. Ok? Essas bactérias, então, que seria o 3 ou 4, mas tudo bem. Então você tem aqui 4 célulazinhas trabalhando em conjunto. Né? São colônias de bactérias aqui no caso. E na C, as sarcinas, que parecem, vamos dizer assim, um engradado de bolinhas, tá? Um engradado. E o Staphylococcus, que vem do nome stafilo, que quer dizer cacho, em forma de cacho, cacho de uvas, por exemplo, tá? Então aqui parece um cacho de uvas mesmo, não lembra? Um cacho de uvas, só que aqui não é um cacho de uvas não, é um cacho de bactérias. É ou não é, professor? Então aqui todos usando microscopia, né, de eletrônica, de transmissão ou de varredura. E é isso. Então bem legal essa foto com uma coloração artificial, né? E os arranjos diferenciais. Mais outro arranjo aqui de bactérias. Então nós temos uma forma de bactérias que é caracterizado aqui na anatomia funcional de células procarióticas, ou seja, as bactérias, e eucarióticas nos protozoários e outros animais, fungos, seres humanos, outros vermes e aí tudo bem. Todos os seres que têm células eucariontes. As bactérias são procariontes, o núcleo não é individualizado por membrana, o DNA é disperso no citoplasma, tá? E aqui a gente está vendo o tipo de bacilo, bacilo de Koch, por exemplo, mais conhecido. E Diplococcus, ou diplobacilo, aqui no caso, né? Não é diplococo porque não é bolinha, então aqui é diplobacilo. Se tivesse duas bolinhas, diplococcus, né? Então, bacilo quer dizer em forma de bastão. Então, uma célula bacteriana, uma bactéria, em forma de bastão. Muito comum, né? Essa bactériazinha em forma de bastão. E existe a streptobacilo. Se strepto era fila, aqui é uma fila de bacilos, certo? Olha que legal. Fica traduzido, fica bem mais fácil, né? Então você tem aqui uma fila de bacilos, ok?
Maravilha. Da ordem de 4 micrômetros, 2 micrômetros e 1 micrômetro. E aqui um cocobacilo. Olha que legal. Então você tem uma forma meio arredondada, mas em forma de bastão. Tá legal? Uma fusão de formas. Maravilha, bem legal, né? O cocobacilo. Muito importante na área biomédica, como já havia falado para vocês, para a identificação de diversas doenças, ok? Ou de bactérias benéficas também. Basicamente também aqui diplococo, estreptococo, tétrades, sarcinas e estafilococos também são importantíssimos para a identificação no laboratório. É ou não é? Maravilha! Continuando a nossa aula, vemos também os bacilos anthracis, que é uma bactéria que foi utilizada, por exemplo, num grupo terrorista contra os Estados Unidos. Foi um atentado covarde, né? Na Flórida, no estado onde mamãe mora. Então, o anthrax, que é conhecido, né, na televisão, o anthrax é uma doença bacteriana gravíssima, acomete os pulmões e outras partes, que eu posso falar numa outra aula, né? E esse bacilo, ele é muito comum em bovinos também, encontrado em bovinos. Aqui no caso, colorado ou colorido por método de Gram, que a gente viu agora há pouco, na outra aula. Então, à medida que as células bacilos envelhecem, suas paredes afinam e sua reação de coloração de Gram torna-se variável. Estão vendo aqui? Então, aqui é variável pela idade bacteriana, que dura algumas horas, né? Então, as bactérias se reproduzem muito rapidamente, em torno de cada meia hora ela se divide novamente. Então, a vida dela dura mais ou menos aí um dia no máximo, tá? Ou até mais. Tem bactérias que duram mais de 200 anos, que elas criam resistência também. Tá legal, galera? Então esse é o anthrax, uma bactéria terrível, e foi formulado um pó. Eu não vou nem comentar muito, né? Mas é uma bactéria que causa grandes transtornos na área de microbiologia. O CDC caracterizou isso como uma das doenças mais perigosas que existem relacionadas a bactérias, né? Foi tão covarde o ataque, pessoal, de anthrax nos Estados Unidos, por exemplo, por um grupo terrorista, que eles usaram pó em cartas. Então contaminaram carteiros, pessoas que recebiam as cartas. Ou seja, um método mega covarde, né? E que o mundo todo tem que conhecer, o Brasil também. Que, queira ou não, um dia isso pode acontecer aqui no Brasil, ou mesmo um surto da doença, porque ela também pode se disseminar como uma doença que pode acometer o ser humano e outros animais, tá? Como os bovinos que eu acabei de falar. Então é isso, tem uma importância veterinária e humana também, tudo bem? Bom, turma, mais um tipo de bactéria muito importante, vibrião. Nós temos uma bactéria chamada vibrião colérico, ou vibrio choleris, né? Vibrio choleris. Então, vibrião colérico, que é portuguesando, tá? Que é o causador da cólera. Cólera é um tipo de bactéria dessa forma aqui, em forma de vírgula. Olha que legal. Legal não, né? Terrível. Vocês sabiam que a epidemiologia, ela teve o seu início na Inglaterra, em aproximadamente 1840 e alguma coisa, 48, por exemplo, na década de 50, vamos falar assim, a década de 40 do século XIX, com John Snow. John Neve, né? E o John Neve, nos anos do século XIX, nos anos 40 do século XIX, ele identificou um bairro em Londres, meus queridos, que tinha uma bomba de água que existe até hoje, que hoje é a Broad Street em Londres, né? Onde vários vizinhos e como a comunidade de um bairro se utilizava desse tipo de água de uma região lá do rio Tamisa. Bom, existiam vários poços em algumas casas que foram contaminados com esgoto in natura, né?
e muitas desses vibriões apareceram nesta água contaminada que matou várias pessoas, centenas de pessoas. E aí deu início a uma corrida desse médico fantástico, John Snow, que caracterizou essa doença, e um italiano, Filippini, né, que identificou pela primeira vez a cólera, o vibrião, quase no mesmo ano. Tá? Então é muito interessante que dessa bactéria surgiu uma outra área, que é a área de epidemiologia, estudo de doenças epidemiológicas. Então muito importante hoje em dia, estudo de água, saneamento básico, estudo médico de aparecimento de doenças, surtos de doenças, não é? Então é muito legal a gente falar disso. E aqui, voltando agora ao assunto de bactérias, muito bacana, espirilo, de espiral, veja, é uma espiral, ó. Tá? Essa bactéria também ela é causadora de diversas patologias extremamente importantes, que podem realmente levar ao acometimento seríssimo das pessoas e à morte. E aqui também a espiroqueta, ó, espiroqueta, que é bem enroladinha, parecendo uma cobra, um verme, né? Essa bactéria também ela está aqui na ordem de 1 micrômetro, ela é grande, ela deve ter em torno de 20 micrômetros, não é uma bactéria muito pequena não. Então, uma coisa que eu sempre falo em microbiologia que vale para a vida de todos é lave as mãos. A lavagem das mãos é um dos melhores meios das pessoas em geral não terem problemas com bactérias. No caso do vibrião colérico, o causador da cólera, essa bactéria ela se encontra na água. Então as pessoas se contaminam ao nadar em águas infestadas com essas bactérias ou contaminadas e também ao ingerir água, tá legal? Tanto nos alimentos ou ao beber água, tá bom? Então o saneamento básico é fundamental com o uso de substâncias ácidas e básicas para matar esse tipo de bactéria, tá legal? Isso é muito utilizado então no conhecimento de microbiologia, na área médica, em todas as áreas de biologia, tá legal? Bacana! Então, ó, continuando aqui, a gente está vendo outras células procariontes, que são células de forma de estrela, bactérias regulares. Olha que coisa incrível, né? Então a A é a estela, forma de estrela, e a outra, a B, é uma bactéria retangular do gênero Archaea halofílica. Então são bactérias extremófilas, no caso ela aguenta condições extremas de acidez e basicidade. São bactérias que vivem em regiões inóspitas do planeta, né? E outras que podem também estar presentes no solo, por exemplo, ou mesmo no quintal de uma casa. Então, por isso que ao ingerir alimentos, nós todos temos que ter muita higiene, lavar bem os alimentos e também as mãos, né? Tá legal? Então é isso, pessoal. De maneira geral, essa aula a gente falou de bactérias. Próxima aula eu vou falar da estrutura bacteriana e aí a gente vai continuar esse assunto super legal, que é o assunto de bactérias, tá bom? Fiquei muito feliz de saber que vocês estão aí assistindo essa videoaula e espero que em todo o Brasil vocês criem a vontade de ir para a área médica, para a área de farmácia, de biologia, de biomedicina, de veterinária, odontologia, todas as áreas importantes, fisioterapia, enfim, todas as áreas, mesmo na área de engenharia biomédica, não importa a área, ou vocês mesmos que são curiosos na área, estudantes que gostariam de participar dessa área também. Então, um grande abraço a todos e sucesso nos estudos. Um grande abraço, até mais.